Olá, pessoal. Nosso convidado de hoje é Anderson Mendes, possui mais de 25 anos de experiência no setor de saúde e é atualmente o presidente da Unidas Autogestão em Saúde. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado pelo convite, um prazer aqui estar participando com vocês. Legal. Anderson, qual o papel da Unidas no sistema de saúde brasileiro? Acho que essa pergunta é boa para contextualizar os nossos ouvintes aqui. É. Acho que primeiro a gente precisa só contextualizar um pouco o que são as operadoras de autogestão, né? Perante a ANS, dentro do órgão regulador, nós temos 5 divisões, ou 5 segmentos do plano de saúde, classificados entre seguradoras, que a gente entende, né, rapidamente como é o perfil, as grandes, Sul América, Bradesco, medicinas de grupo, que são aquelas que são muito caracterizadas como o próprio plano de saúde, né? A Apivida, a Mil. Temos as cooperativas médicas, capitaneadas pelo sistema Unimed, a filantropia, que são planos de saúde aí muito ligados às Santa Casas, né, de alguns hospitais, e temos as autogestões, que é praticamente por exceção. Quando não se enquadra nesses modelos, aparecem aí as autogestões que estão ligadas, né, são planos 100% coletivos, não há venda de plano individual de autogestão, ligados a algum grande grupo, né, de funcionalismo, de atividades econômicas, ou até mesmo de departamentos públicos, né, e órgãos públicos. Então, surgem aí, são a primeira origem do plano de saúde no Brasil, que começou como um apoio, um acesso a tratamentos aí pela porta, né, das associações e fundações, quando ainda o SUS, né, a CACI fez em janeiro desse ano, a CACI é a maior autogestão do Brasil, que contempla aí os funcionários, criada pelos funcionários, né, do Banco do Brasil, e a CACI, então, completou em janeiro 80 anos. Então, é uma história aí muito, muito bacana. E a Unidas, então, é a instituição que defende esse segmento, é a instituição que congrega aí todas essas empresas dessas características, sejam públicas, sejam privadas, né, de direito privado, regidos pela ANS, estão todas aí, de alguma forma, junto com a gente nessa defesa desse segmento. Hoje a Unidas tem em torno de 110 filiadas, um pouco mais, 112, 113, e a gente tem, como eu falei, autogestões que estão ali dentro do segmento da ANS, são autogestões de direito privado, como é o caso da CACI, da Petrobras, da Fiat, Volkswagen, tem várias outras aí, né? Mas a gente também tem empresas que são autarquias, que não estão ali sob a égide da ANS, mas tem a mesma modalidade de autogestão, né? Como a Banco Central, o SERPRO, né, os tribunais de justiça, o Senado, Câmara, né, todas possuem aí seu plano de autogestão, mas não são regulados pela agência por serem autarquias, né, por serem de direito público, então não são regidos pela ANS. E a Unidas trabalha, então, na defesa desse segmento, seja junto ao legislativo, seja junto à agência, quando é importante aí para as empresas de direito privado, seja na mídia, né, seja nas discussões de fomento para a sustentabilidade e crescimento do setor, seja também na parte de capacitação. Temos uma veia muito importante, né, de trabalhar a capacitação dos nossos gestores, dos nossos profissionais, para buscar maior eficiência das nossas empresas. Legal. E uma autogestão é aquela empresa que acaba não tendo prêmio, né? Ela incorre no risco da sua pólice de saúde, não é isso, Anderson? Isso, a gente herda, né, para o sistema de saúde esses conceitos que são das seguradoras, né, como sinistro, como prêmio, né, mas as autogestões elas têm uma característica única, né, de todas elas é não ter fins lucrativos, né? Então não existe nenhuma autogestão que tenha finalidade lucrativa, né. São caixas de assistências em que a gente pode te dizer que é uma forma de contribuição, uma forma de rateio. Esse rateio ele pode Uhum. ser um pós-pagamento, eu posso identificar qual é o meu custeio e fazer esse rateio para os seus beneficiários, ou eu posso
precificar isso num pré-pagamento, né? Eu faço um cálculo atuarial, imagino quanto eu vou gastar ano que vem, cobro a mensalidade das pessoas. Tem também uma participação, muitas vezes, que a gente chama do patrocinador, né? Que é a grande empresa, o órgão que está ali patrocinando, né? Então, muitas vezes, o mais comum é que você tenha alguma contribuição financeira do patrocinador, ou do empregador, vamos falar assim, e dos próprios beneficiários. Existem situações que o patrocinador paga 100%, existem situações que os beneficiários pagam 100% e não há qualquer patrocínio. Esses dois modelos é possível, mas a grande maioria vai ter ali uma participação do beneficiário, seja na forma de compulsório, participação financeira, seja na forma de mensalidade, como é que seja, e uma participação do patrocinador, sempre em detrimento de um rateio, né? Todo mundo vai pagar a conta que a autogestão precisa para cuidar da saúde de todas as pessoas. Uhum, legal. E voltando aqui para a Unidas, né, o papel da Unidas, olhando aí de forma retrospectiva, quais foram, na sua visão, os principais marcos que a instituição teve nesses últimos anos? Sim. Eu acho que a instituição teve um papel importante, né, de divulgação desse segmento, é um segmento que não está na mídia, né, um segmento que não tem corretagem, a gente não tem marketing, né, você não vai ver uma camisa, você não vai ver, talvez seja uma coisa muito longa, mas assim, até hoje a gente nunca viu uma camisa de futebol estampando uma empresa de autogestão, porque até mesmo por não ter fins lucrativos não faz sentido, né, você trabalhar com essas situações de marca. Então, a Unidas faz essa voz, né? A Unidas traz essa voz para um segmento que muitas vezes ele é até mesmo esquecido, né? Então, esse é um grande marco da Unidas, que foi dar a voz a esse segmento. A gente também trabalha muito forte com algumas iniciativas que são pioneiras no mercado de saúde, né? Então, por exemplo, a Unidas é a primeira instituição a instituir uma acreditação para os seus gestores, né? Então, nós implantamos a certificação do gestor de saúde, que é, então, uma qualificação, uma certificação da qualificação dos gestores, né? Buscando ter uma maior profissionalismo nesse comando das nossas instituições. Isso existe, é muito comum, por exemplo, nas empresas de previdência, onde a Previc, que é a agência que regula, torna isso como obrigatório, mas na saúde a Unidas faz isso de forma pioneira, né, e ainda voluntária, não é obrigatória a todos os gestores. Então, a gente vem trazendo grandes marcos para o setor, como o escritório de VBHC, que é um escritório de valor em saúde, trazendo aquela lógica de buscar mais o cunho assistencial, quer dizer, o nosso primeiro objetivo é a assistência às pessoas, e, é claro, a gente também tem que ter a sustentabilidade, também buscamos ser sustentáveis, porque senão Uhum. essa conta não fecha, né? E saúde não tem custo, mas tem preço, né? Então, ou não tem preço, mas tem custo. E aí a gente precisa, então, ter essa mão também, esse olhar também para a sustentabilidade, aonde a gente avalia também sinistralidade, tudo isso para poder ser sustentável. Legal, a gente vai falar um pouquinho de sustentabilidade um pouco mais para frente. Você comentou de alguns marcos, mas eu queria saber, fora esses, quais são projetos ou pautas que a Unidas tem trabalhado em 2024? Sim. 2024 é um ano que começa muito forte, né, com a revisão da RN 137, da Agência Nacional de Saúde. Essa regulamentação é a regulamentação que rege, né, um modelo de autogestão, é uma regulamentação específica para o segmento de autogestão. Neste momento, nós estamos na tomada de subsídios, né, a agência abriu aí uma tomada de subsídios para poder avaliar, fazer análise, né, desse impacto regulatório e entender quais são os pontos que poderiam ser objetos de atualização, de modificação na norma, e essa norma é uma norma específica para a autogestão, né? Uma norma que nos atinge em cheio, então para a gente é uma prioridade grande estar muito próximo aqui da agência para a gente poder contribuir o máximo possível numa revisão que seja importante aí para as autogestões. Nós temos também o nosso Campus Unidas como formação, é algo que a gente sempre tenta aprimorar, né? Criar mais novos cursos, criar mais oportunidades aí, de capacitação para nossos gestores e nossos colaboradores, buscando sempre a qualificação. A gente entende que profissionais mais bem capacitados tomarão melhores decisões, consequentemente, tornarão nossas empresas mais sustentáveis, né? Essa é uma frente da Unidas que também é muito importante.
E claro, né, todas as agendas legislativas que impactam a saúde de alguma forma, seja específico para a autogestão, seja para o setor, a Unidas vai estar atuando fortemente aí para defender o interesse de suas filiadas e, consequentemente, de seus beneficiados. Essa mudança na RN 137, existe já algumas questões que estão pacificadas? O que que você espera de mudança? Qual é a visão de vocês sobre essa mudança? Essas mudanças nunca são o que a gente gostaria, né, ou contemplam tudo que a gente gostaria, mas nós entendemos que cada passo que for dado, ele é importante e vai ser bem valorizado aí pelas nossas empresas. O que a gente tem aí como pontos-chave, já discutido, inclusive já sinalizado pela agência, né, de discussão, é uma ampliação do escopo aqui, talvez a palavra seja essa, no que diz respeito à participação, né, de novos grupos aí grupos de usuários, né, em autogestões multipatrocinadas, né, então permitir com que a gente possa ter aí autogestões que tenham a participação de mais de uma empresa, de mais de um segmento, para que a gente possa ganhar em escala, também ganhar em eficiência, né? A agência está muito atenta a isso, uma vez que a autogestão é o único segmento, talvez, que tenha perdido bastante vidas nos últimos anos, enquanto a saúde suplementar aumentou muito o número de vidas, a autogestão perdeu vidas. Então, a gente precisa entender que esse segmento necessita, né, de um olhar especial, e esse é um ponto muito importante para a gente, né? Vai trazer aí uma possibilidade. Ele não garante, mas ele traz uma possibilidade de a gente ampliar. Isso vem também nessa discussão da análise regulatória, junto a um ponto importante, que é a participação desses beneficiários, de alguma forma, na gestão, porque nós estamos falando de autogestão, então, esses grupos tomados autogestões atuais precisam também, de alguma forma, ter alguma participação na gestão desses planos. A gente concorda, não tem nada contra isso. Há também um ponto importante, que seria a nossa seção de rede, né, ou utilizar a rede da autogestão em alguns pontos que a gente tem uma rede suficientemente boa para poder atender, inclusive, outros planos de saúde. A gente entende que isso é um equilíbrio entre, né, os setores, uma vez que os outros segmentos podem fornecer rede para as autogestões, mas a autogestão só pode fornecer rede para ela mesma, né, para outra autogestão. Então, a gente não pode fazer a cessão de rede para operadores de outra modalidade, mas nós podemos usar, né, fazer a cessão, usar a dissessão de rede de qualquer outra operadora. Então, acho que aí busca um equilíbrio, né, busca deixar os direitos iguais, e a gente, então, está na pauta aí dessa modificação. Eu acho que esses talvez sejam os pontos que serão de maior debate, de maior influência para essa modificação. Legal, você mencionou brevemente sobre a questão da sustentabilidade financeira do sistema, né? E a gente, quem acompanha o noticiário, né, sabe que volta e meia surgem notícias falando sobre isso, né? Da dificuldade que o setor de saúde como um todo vive, né? Acho que não tem, todos os players passam por dificuldades da sua sustentabilidade financeira. Aí a pergunta fica para você, né? Como é que a gente faz para buscar uma sustentabilidade financeira do sistema, garantindo, é claro, melhores desfechos de saúde e também uma maior equidade? Saúde é um processo, é um sistema, né? Saúde não é um produto, como a gente vê, né? Assim, a gente vê muito a saúde suplementar, até na questão, né, da própria diretoria da agência de produtos, né? A gente vê como um produto. Olha, você tem um produto, esse produto tem uma rede, você dá um acesso, você tem um ROMCA da ANS, mas isso não garante nenhuma assistência, porque saúde ela na verdade, para atender a um plano de saúde, né, um sistema de saúde, seja público, seja privado, seja uma operadora, ele tem como principal missão atender às necessidades de saúde da população, não às vontades, né? É diferente, muito diferente o que eu desejo com o que eu necessito em saúde. Então, a sustentabilidade ela passa por uma equação que seja mais voltada para aquilo que é de fato, né, importante, para aquilo que de fato traga um desfecho de saúde para as pessoas, né? Eu posso ter um hospital, por exemplo, com um apartamento, né, de 120 metros quadrados, com sala, antessalas, com cortinas eletrônicas, TV de 50 polegadas,
mas isso não vai agregar de fato, né, a garantia do desfecho daquele procedimento que você está realizando. O que vai garantir o desfecho são procedimentos, né, clínicos e médicos bem realizados, né, a recuperação sendo feita da forma mais correta possível, né? Então, assim, isso envolve uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, multiprofissional, a gestão do hospital muito bem elaborada. Falando aqui basicamente do hospital, porque é mais fácil exemplificar. É isso que vai te garantir uma boa recuperação, não é a hotelaria que ali é apresentada, mas a gente, por não conhecer esses desfechos, a gente acaba materializando a qualidade do serviço por aquilo que é a hotelaria. E isso às vezes atrapalha, né? Muitas vezes atrapalha essa sustentabilidade, porque não é eficiente, é porque a gente gasta muito e não entrega mais saúde, né? Então, o erro está então em temos que acabar com essas hotelarias chiques? Não, vamos deixar isso para quem tem recurso suficiente para pagar o desfecho necessário e mais um luxo, tudo bem, faz parte do jogo. É como você andar de primeira classe. Você pode viajar, né, para o exterior numa classe econômica, você vai chegar lá. A sua preocupação é chegar em segurança, né? É chegar no tempo certo, não ter atraso. Mas é lógico que o conforto de quem está na primeira classe é melhor, mas não é acessível a todo mundo, né? Não é sustentável também para uma companhia aérea só ter primeira classe no avião, né? Vai poucas pessoas, não vai dar para pagar a conta. Então a gente precisa achar essa equação. E o que eu falo muito é que a equação mais importante que a gente encontra é a equação da boa medicina, do bom desfecho. A boa medicina é a medicina mais adequada do ponto de vista de custo e de resolutividade, né? Não adianta também eu gastar mal, né, eu ser barato e ter um desfecho ruim. E você é reoperado, a pessoa vai ter complicações, isso não vai ajudar. O quanto mais efetivo, né, o quanto mais eficiente a gente for em chegar aos objetivos que a gente precisa, gastando o menor recurso possível, isso é eficiência. Isso vai trazer sustentabilidade. E a sustentabilidade talvez venha custando mais caro. Não quer dizer que você vai ser mais barato, mas é mais importante para as pessoas exercerem o seu poder de pagamento, né? Fechar as contas no fim do mês pagando o seu plano de saúde, mas sabendo que você vai ter o melhor cuidado, do que pagar e na hora que você precisar você não ter essa resposta, né? Então eu acho que o sistema ele vai sempre passar por desafios. A tecnologia em saúde ela agrega custo, é diferente, por exemplo, da tecnologia no sistema financeiro, né? Eu sou Cassi, sou concursado, funcionário do Banco do Brasil. No Banco do Brasil a tecnologia reduz custo, né? Cada vez reduz mais o custo. Mas na saúde não é assim. A tecnologia muitas vezes agrega custo, né? São novos exames, novas drogas, novos medicamentos, mas a gente vai ter que lidar com isso, porque essa nova tecnologia, ela melhora a qualidade de vida, ela dá mais sobrevida para as pessoas. Agora, todas elas dão isso? Porque a gente vê que não. Porque a gente vê que muitas dessas tecnologias agregam custo sem entregar, de fato, uma diferença no desfecho. E a gente vai ter que ter coragem de excluir essas tecnologias, de não utilizar essas tecnologias para a gente poder ser eficiente e sustentável, né? A única forma de você garantir que um sistema é eficiente é você excluindo aqueles que não são eficientes. Sejam serviços não eficientes, sejam produtos não eficientes. A única forma de você garantir que o sistema vai ser eficiente é privilegiando e trabalhando só com aquilo que de fato vai trazer eficiência para o sistema. E essas escolhas muitas vezes não são fáceis. Essas escolhas às vezes são difíceis, porque o olhar de uma saúde coletiva, né, nós falamos de gestão populacional, o olhar sobre uma saúde coletiva é diferente do olhar individual. Tem pessoas que melhoram sem tomar remédio, mas essa muitas vezes é a escolha. Tem pessoas que não tomam vacina, não pegam doença, mas o melhor é que todo mundo se vacine. A gente sabe disso quando a gente olha para a medicina coletiva, né? Quando a gente olha para a saúde coletiva, para esse ponto. Então, como que a gente vai garantir que esses resultados de fato sejam entregues à maioria das pessoas? Não é o olhar individual, né? Não é porque uma pessoa se beneficiou de um tratamento que custa 8 milhões de reais que todo mundo vai se beneficiar. Como é que a gente vai encontrar de fato quem são as pessoas elegíveis e que de fato vão se beneficiar com esse tratamento? Aí nós temos que buscar todo o recurso necessário para que ela seja tratada, porque essa é a função principalmente das autogestões. Por último, é o que eu falo sempre, nós não criamos as caixas de assistência de autogestão para restringir acesso ao tratamento, é o contrário. A CACI foi criada há 80 anos atrás para dar acesso ao tratamento. Agora, a gente precisa ter
muita qualidade, né, nessa análise do que a gente vai dar de acesso, para que a gente tenha acesso àquilo que de fato faça diferença, na saúde das pessoas, não simplesmente seja um custo. E falando em saúde coletiva, eu conversei recentemente com alguns dirigentes de algumas das maiores autogestões do Brasil. E eu percebo que o tema de gestão de saúde populacional está cada vez mais presente. Qual a sua visão sobre a importância de gestão de saúde populacional para a saúde e qual a maturidade das autogestões nesse tema? Começando um pouquinho de trás para frente, a autogestão é, sem dúvida, o setor que tem maior maturidade sobre isso, e é o setor que já discute isso há muito mais tempo, justamente por estar ligado a esse ponto da saúde corporativa, né, daquela muito ligada, muito próxima à própria saúde do colaborador, do funcionário. A gestão tem muito esse DNA de saúde populacional, porque ela é oriunda desse processo, ela tem uma parceria muito grande com esse processo, né? Aí eu gosto de citar sempre os exemplos aqui, a Cassi, por exemplo, faz toda a parte de saúde ocupacional do Banco do Brasil. E na hora que o colega está ali sendo avaliado a sua saúde ocupacional, ele é o mesmo indivíduo que tem a carteirinha do plano de saúde da CACI, né? Quer dizer, uma coisa contribui com a outra e vice-versa. Qualquer ponto de atenção identificado naquele momento tem que ser avaliado do ponto de vista do indivíduo, independente se ele é um funcionário, se ele é um aposentado ou um agregado, ele é uma pessoa que precisa do cuidado. Então, nós temos uma maturidade maior para lidar com isso. E esse ponto da saúde populacional, nós temos que tomar alguns cuidados. Eu acho que primeiro eu quero chamar a atenção para alguns cuidados. É que no Brasil a gente gosta muito de modinha, né? Assim, a gente fala algumas coisas, isso vira uma modinha e todo mundo fala sobre isso sem saber exatamente o que é, né? A gente viu isso com APS, a gente viu isso com prevenção Promoprev. Então todo mundo está fazendo Promoprev. O que é o Promoprev de verdade, entendeu? O que de fato vai trazer resultado? Então a gente tem que tirar, e isso é muito ruim, porque são temas caros para a saúde, né? Um sistema voltado para a atenção primária, um sistema que tem uma visão de prevenção de doença e promoção de saúde, e um sistema que tem uma visão de gestão profissional, é muito importante para o sistema de saúde. A gente não pode precarizar esses termos tão caros, né? Mas às vezes, como a gente utiliza e como a gente defende, isso cria um ponto de inflexão muito importante sobre isso. E fazendo da forma certa, a gestão populacional é aquilo que vai traduzir no seu conhecimento sobre a sua população, sobre a sua carteira, né? Como você fala que gere, né? Assim, eu estou gerindo o plano de saúde da CACI. Tá, a CACI tem 600 mil vidas. Para eu gerir essas 600 mil vidas, eu preciso conhecer essas 600 mil vidas, né? Não é gestão populacional, não é gestão de toda a população. Então, a gestão populacional ela é fundamental no seu primeiro pilar, que é o pilar de conhecimento, o mapeamento de risco, entender em que gravidade em relação à saúde, aos seus riscos, estão cada pessoa. Tem pessoas que estão saudáveis, tem pessoas que estão acamadas, né? Há extremos aí. Como é que a gente identifica essas pessoas para aí sim começar a fazer a gestão, né? O que a gente fala da gestão populacional propriamente dita, que é gerir essas pessoas de acordo com as suas necessidades. Então, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou agir, tudo que eu vou convidar a participar de uma pessoa que está num grupo de saudáveis é diferente do que eu vou trabalhar com uma pessoa que está num grupo de comorbidades. Muitas vezes tem diabetes, hipertensão, outras comorbidades, eu tenho que conversar com esse público de forma diferente. São necessidades e visões diferentes, e daí eu vou fazer, então, uma atuação muito mais assertiva e, claro, muito mais eficiente, né? Não adianta eu gastar um dinheiro muito forte com todo mundo, tem pessoas que não precisam, então eu tenho que gastar com aqueles que precisam daquele recurso, daquele tratamento, sem negligenciar ninguém. Porque também, se eu não trabalho com a população que é mais saudável, o que ainda não reconhece os seus riscos, né? Se eu não atuo com essa população e eu só faço o tratamento daqueles que adoecem, é o que eu chamo de enxugar gelo. Aí também eu fico enxugando gelo, porque cada dia vão ser acometidos de novas doenças e eu vou ter aqui que ficar apenas sendo reativo. Trabalhar a população saudável, trabalhar a população que ainda está naquela camada do risco, né, mas ainda não está de fato adoecido, é muito importante para que a gente melhore a qualidade de vida dessas pessoas, a gente retarde a chegada dessas comorbidades, dessas doenças, e quando elas chegarem mais tênues, não chegarem tão agravadas, não chegarem
estão agudizadas, necessitando de um recurso maior. Isso interfere muito fortemente no custo, a gente já sabe disso, mas interfere ainda e de forma mais importante na qualidade de vida das pessoas, né? Então, para que eu tenha uma qualidade de vida melhor, eu tenho que ter as que garantam uma melhor qualidade de saúde dessas pessoas por mais tempo. Então, a gestão populacional vai olhar para esse todo, né? Ele não olha, não é você verificar a árvore, né, e entender como é que ela está, mas olhar para a floresta e identificar essa sua população, o quanto ela está saudável, o quanto ela pode melhorar os índices, né, os indicadores de saúde, né, indicadores de qualidade de vida, e ao passo quanto ela custa de fato para ser tratada. E de fato, nessas conversas com os gestores, eu concordo com você, né? A gente percebe uma maturidade muito grande dos gestores das autogestões, até pelo fato, talvez, da característica, né, de ser instituições sem fins lucrativos. Acho que traz uma necessidade de uma maior racionalidade naquilo que vai ser colocado em prática, né? Diferentemente de outras de seguradoras e operadoras, cooperativas que têm uma visão mais mercadológica e talvez não olhe de forma tão efetiva para isso. A gente vive hoje num mundo cada vez mais digital, né, e dirigido por dados. A inteligência artificial ganhou as manchetes, né, e a pauta dos executivos nos últimos anos. Na saúde, parece que a gente está um pouquinho atrasado, até pela sensibilidade dos dados e do baixo nível de interoperabilidade. Como é que você vê esse tema, Anderson, sua importância e como o uso dos dados deve evoluir na saúde nos próximos anos? A saúde sempre vai ser, né, um passo atrás aí de outros mercados, até porque a saúde não permite erros, né, cara? Não dá para você. Você pode montar uma fintech e se dezembro alguém perdeu dinheiro, alguém quebrou, mas na saúde você está cuidando de vidas, né? Então, não só os dados mais sensíveis, não só a questão da interoperabilidade, que é muito importante, que a gente já podia estar em patamares melhores, né, de interoperabilidade, né, olhando o sistema como um todo, menos fragmentado, a gente já poderia estar muito melhor. Mas mesmo assim, a gente sempre vai estar um pouco atrás por conta desses cuidados que a gente precisa ter. O que eu vejo, mais uma vez, e aí eu vou trazer um pouquinho do que eu estava falando aqui sobre a forma talvez equivocada de tornar modinha alguns temas, né? Também é a forma como a gente enxerga ferramenta como solução, né? Então, assim, as empresas precisam ter uma estratégia de cuidado da sua população e aí definir dentro dessa estratégia quais ferramentas eu vou utilizar para alcançar os objetivos que eu preciso alcançar. E não vender muitas vezes que uma ferramenta seja a solução de todo o seu problema. Então, assim, IA não vai ser a solução dos problemas. Ela pode ser uma ferramenta muito importante para auxiliar em alguns pontos. Eu quero fazer um mapeamento de risco da minha população utilizando dados não estruturados. Eu quero cruzar a rede social dele com o que ele compra no cartão, com o que ele usa no sistema de saúde, com as consultas que ele faz, e quero gerar um perfil, né, de risco dessa população. A inteligência artificial com certeza vai ajudar nisso. Ela vai ser uma ferramenta a trazer algumas respostas, mas ela não vai resolver todo o problema, né, da saúde. É como se a gente fosse, ó, sento na cadeira, espero a IA chegar e ela vai resolver o meu problema. Não vai. E se você não tiver uma estratégia clara, né, e essa estratégia tem que estar galgada sempre numa visão da sua situação atual, naquilo que você propõe como modificação, como alteração, como algo que vai de fato trazer algum impacto. E, claro, medir esse resultado depois. A gente também costuma usar algumas ferramentas e não mede depois, quer dizer, não sei se realmente trouxe fruto, se não trouxe fruto. E aí tem aquele ditado que eu gosto muito, são ditados aí que a gente usa no jargão, mas é quem não mede não gere, né? Então, assim, se eu não sei em que situação eu estou hoje, se eu não sei qual intervenção de fato eu fiz, o que que eu trabalhei, e eu não vejo o que aconteceu depois, pouco importa, pode ser sorte ou azar, que isso vai dar certo ou vai dar errado, entendeu? Então, eu vejo uma necessidade de implantar essas soluções com um grau de maturidade sobre a estratégia de cuidado muito alinhados, senão vai ser mais do mesmo, né? Eu gosto de dar muito um exemplo que é mais simples da gente demonstrar na prática, o que eu estou dizendo, é telemedicina. Se você implantar a telemedicina como mais uma porta de entrada, ou seja, seu beneficiário pode ir a um pronto-socorro,
pode marcar uma consulta, ir a uma clínica ou fazer telemedicina. É só mais uma porta aberta, é só mais uma fragmentação num sistema já fragmentado. Isso não vai te ajudar em nada. Agora, se você tem uma estratégia de uma jornada do paciente em que você quer, pô, eu queria trabalhar sempre uma triagem desse paciente para que ele não procurasse um pronto-socorro sem ter alguma orientação, a telemedicina pode ser uma ferramenta. Olha, dentro da minha estratégia de cuidado, eu quero acompanhar todos aqueles pacientes que passaram por essa comorbidade, ou por essa cirurgia, ou por esse procedimento. Eu tenho uma estratégia para cuidar deles e isso requer um acompanhamento. A telemedicina é uma ótima ferramenta para fazer esse acompanhamento, mas ela não é a solução do seu problema de gestão de plano de saúde, né? Ela é uma ferramenta e ela tem que ser muito bem utilizada de uma maneira correta e medida, né? De fato, ela está atingindo esse objetivo, né? De fato, ela está alcançando. Eu vejo empresas, eu conversei com uma grande empresa de autogestão, um presidente, inclusive amigo meu lá no Rio de Janeiro semana passada, eu só vou poupar o nome aqui, mas ele estava assim, Anderson, eu implantei telemedicina para reduzir as consultas de pronto-socorro, as minhas consultas de pronto-socorro aumentaram e a minha telemedicina está cada vez mais subutilizada. Eu falo, mas aonde ela encaixou na sua estratégia? Aonde você vai estar colocando isso? Então, eu acho que a gente precisa entender que inteligência artificial, pessoal, sim, vai ser como calculadora. Uma empresa que não trabalhar com inteligência artificial daqui 5 anos é como você falar com um caixa de banco que ele não pode usar calculadora, tem que fazer conta de cabeça. Não existe isso, né? A ferramenta ela está aí, ela é sensacional, ela prova a cada dia que ela pode ajudar muito. Como é que eu vou ganhar, talvez, em eficiência na minha equipe? Eu estou falando da equipe que gere o credenciamento, que faz a gestão populacional. Como é que eu vou ganhar eficiência dessa equipe? Trabalhando com as melhores ferramentas de mercado, e a inteligência artificial vai ser uma delas, né? Agora, precisa ser bem implantada, precisa ser bem escolhida, precisa ser bem trabalhada e bem monitorada, ela tem também que trazer. Mas empresas que daqui a 5 anos, seja ela qual for, não tiver no seu dia a dia, seja na construção de um documento, seja na construção, né, de informação, inteligência artificial, é como se eu virasse para os caixas do Banco do Brasil e falasse, você não usa mais calculador, tem que fazer conta de cabeça, não existe mais isso. E isso não melhora em nada, né? As pessoas não ficam mais burras, as pessoas não ficam mais frias, muito pelo contrário, as pessoas vão trabalhar a sua inteligência, a sua memória para outras coisas, talvez mais importantes do que calcular 27 vezes 34, entendeu? Vamos focar em outra coisa que é mais importante. E para mim, é só para poder, né? Eu gosto sempre de trazer esses pontos mais lúdicos aqui, é a analogia que eu faço. A inteligência artificial já está no nosso dia a dia e você nem sabe. Muito, muito boa a sua resposta. Trouxe um elemento importante, né? Que não adianta pegar as ferramentas da modinha e implantá-las se você não tiver uma estratégia maior para sua utilização. Chegando aqui na nossa última pergunta, como é que a Unidas enxerga o futuro de curto e médio prazo do sistema de saúde? O que, na sua opinião, precisa ser reforçado e o que deveria mudar? Olha, eu sou muito pragmático, assim, cara. Eu acredito que em curto e médio prazo nós não vamos mudar nada, nada. Nós não vamos ter nenhuma mudança, não porque eu gostaria, mas eu não consigo perceber grandes mudanças que serão colhidas a curto e médio prazo, tá? As nossas ações que ainda muitas vezes são vendidas, né, colocadas aí no marketing das empresas, e devemos colocar sim, né? A própria Unidas tem diversos projetos aqui que a gente gosta muito, defende muito, mas eles estão num patamar ainda muito de pilotos, né? Eles são muito pequenos para ter influência sobre o resultado final, né? Então, você pega pilotos de VBHC no Brasil, estão em 2.000 vidas, 3.000 vidas. Nós temos 50 milhões de pessoas a instrumentar. Não vai ser suficiente para trazer, né, uma mudança no resultado geral. E isso é muito visível, por exemplo, quando a gente olha para o mercado americano. A gente critica muito o mercado americano do ponto de vista de gestão de saúde, fragmentada, muito voltado para a incorporação, mas quando você olha dentro dos Estados Unidos, existem ilhas de excelência. Existem, né, a Kaiser Permanente é uma ilha de excelência, né? Modelos como de Cambridge são as ilhas que nós estivemos lá visitando, é uma ilha de excelência, mas ainda são pequenos para traduzir o resultado em saúde do país dos Estados Unidos. Essa é a nossa realidade aqui. E eu não vejo
condições ou apetites para acelerar ou para escalar esses projetos, né, a curto e médio prazo, de forma com que eles façam, de fato, a diferença no todo. Até porque eles precisam passar por ajustes, correções, são projetos ainda, né? Então, por isso que eu sou muito pragmático de que de curto a médio prazo não teremos grandes mudanças. O que acontece é que qualquer sistema de saúde, ele não quebra, ou não vão quebrar, não vai reduzir o número de pessoas. O sistema de saúde, ele se adapta. Ele se adapta a essa realidade de custo. Uma adaptação dura que acontece é muita restrição de acesso, então você começa a ter sistemas mais restritos de acesso, em diversas formas de se falar restrição de acesso. Cabe um outro podcast só para a gente falar sobre acesso, né? É, é, então, tem diversas formas e temos a precarização, né? Uma coisa que acontece muito é precarizar o serviço. A gente tem um exemplo no Brasil que é a escola, né? A escola pública já foi a melhor escola do Brasil, né? Aí a gente cria escolas particulares, precariza o sistema público e precariza o sistema particular, porque tem muita gente pagando mensalidade, mas o que tem de resultado em educação é muito baixo, é muito ruim, né? A gente vê aí escolas que formam, né, profissionais que sabem que não têm a mínima qualificação. Então, isso pode acontecer com a saúde. Infelizmente, talvez seja um resultado que a gente possa ter muito, muito facilmente. E aí você passa por um momento de transformação, né? Esses grandes momentos de ruptura, essas grandes, né, modificações, e até mesmo, né, na dor, às vezes você quer crescer no amor. Não crescer no amor, cresce na dor, né? Então, a dor que esse sistema vai trazer pelo ponto de vista de custo cada vez maior, porque os custos não vão cair, o custo em saúde não vai cair, pelo contrário, não caiu em lugar nenhum do mundo, não vai cair no Brasil. Então, esses custos são crescentes, e aí você tem na contramão uma precarização do serviço, ou até mesmo restrição de acesso, você obriga o sistema a se modificar, né, e criar suas necessidades para poder fazer frente a isso. Então, é isso que vai acontecer na nossa visão, mas isso vai acontecer a um pouco mais, vamos colocar aqui, de longo prazo. Isso não vai acontecer a curto e médio prazo, porque ainda existe uma elasticidade maior no momento de hoje. O que eu digo sobre essa elasticidade? Qual é o motivo da gente ter 17% em média de reajuste de custo de saúde na saúde suplementar? É porque tem alguém que pague. A única razão de você ter 17% de reajuste médio nos últimos anos é porque tem alguém que pague esse reajuste. O dia que alguém não pagar esse reajuste, vai ter que fazer um reajuste diferente. Ele não vai ser menor, ele não vai ser menos 5, nem menos 6, nem menos 10. Mas talvez ele não seja 17, talvez ele seja 8, seja 9. E aí começa a buscar uma eficiência maior do setor, né? Então é isso que vai acontecer naturalmente, não é o Anderson que está dizendo, ou qualquer profeta, é o que a gente assiste em qualquer sistema de saúde do mundo, não é diferente no Brasil, né? Os Estados Unidos criam o Obamacare, mudam um pouco a sua lógica devido à crise, né? Uma crise muito forte da saúde lá, obriga você a trazer soluções. Mas nós estamos numa crise, mas ainda não estamos, é ruim falar isso, mas talvez a gente ainda esteja no fim do poço. E aí a gente não está com aquela motivação necessária para criar uma escala nesses projetos que são importantes, de fazer diferente do que a gente faz hoje, porque fazer igual vai dar o mesmo resultado, a gente precisa fazer diferente, e essa necessidade de fazer diferente, ela ainda talvez aconteça um pouco mais para frente. Infelizmente, se a gente tivesse talvez formas de buscar os incentivos necessários, patrocínios necessários para promover essa mudança a mais curto prazo, a gente teria talvez soluções não tão tardias como elas se apresentam aí, que podem chegar. Legal, Anderson, muito bom. Queria te agradecer aí o seu tempo. Muito obrigado pela aula que você deu para nós aqui hoje. Eu estou sempre à disposição, né? E sempre coloco que essa é a minha visão, é a visão nossa da autogestão, e é sempre importante, a gente escuta muito todo mundo para que a gente possa ouvir visões diferentes e tentar encontrar essas motivações que eu falei aqui, né? Motivações para fazer diferente e para a gente alcançar os resultados que a gente precisa, porque tem muita gente dependendo do sucesso de nossas operadoras. Então, a gente precisa fazer muito bem feito. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.